Enquanto Bolsonaro discutia com os governadores, Mourão chegou a balançar a cabeça em sinal de desaprovação. Mais tarde disse que o presidente pode ter se expressado mal no pronunciamento. A posição do governo é o isolamento e o distanciamento social. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E a maçonaria enfim começa a mexer os seus pauzinhos, começa a mexer as peças no seu grande jogo de xadrez político e enfim começa a fazer aquilo que eles sempre quiseram fazer desde antes das eleições. Agora eles começam a concretizar um dos seus maiores planos, que é colocar General Mourão como presidente do Brasil, retirar Bolsonaro, que foi apenas uma máscara, foi ali a falsa oposição para o antipetismo que existia no Brasil, e enfim colocar Mourão como cabeça, aquele que é indemissível no Brasil, ele que não pode ser demitido de forma alguma e que dá seus pitacos, dá suas opiniões da forma que ele quer e bem entende de acordo com os princípios da maçonaria. Se você não conhece meu canal, aqui eu não estou defendendo a esquerda, não estou defendendo a direita, eu simplesmente estou do lado do povo. E eu acredito que as pessoas, se enxergassem essa situação, enxergassem realmente como funciona o sistema, como é esse jogo de xadrez político e religioso, que hoje é comandado por instituições como a própria maçonaria, que comanda a cúpula militar do Brasil, eu falo de exército, marinha e aeronáutica, você entenderia aonde nós poderíamos chegar e juntos, as pessoas enxergando, despertas, estaríamos mais longe, não estaríamos no patamar que estamos atualmente. Hoje, simplesmente nós somos escravos desse sistema. Então, eu quero falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos ler uma matéria, eu vou esmiuçar bem ela e eu peço que você inscreva-se se você for novo aqui, peço que você ative suas notificações e no final me ajude aí com o compartilhamento dessa mensagem para que mais pessoas possam entender o que é que eu estou querendo dizer. Aqui eu não estou defendendo Lula, não estou defendendo Bolsonaro, pelo contrário, isso foi simplesmente uma jogada de dividir para conquistar. Bolsonaro, quem é que não se lembra, antes mesmo das eleições, foi até a maçonaria, onde tinham grandes líderes dentro daquela loja maçônica, para se apresentar e dizer como ele poderia servir aqueles homens dessa instituição. Para tal, creio, terá algo para apresentar à sociedade, diferente do que vem sendo posto. Tenho 72 anos de idade, sou formado aqui no lado pela Academia Militar das Agulhas Negras em 77, fiquei 17 anos no Exército Brasileiro, estou no 7º mandato de deputado federal. Quando me oferece algo para uma possível candidatura em 2018, eu costumo dizer, se é para fazer a mesma coisa, estou fora. E é claro, se eles colocassem, se eles lançassem numa chapa aí General Mourão, ele não iria ganhar de forma alguma as eleições. Então ele colocava um cara que já estava pronto ali, totalmente fechado com tudo isso, fechado com eles, para ser a falsa oposição do antipetismo que o brasileiro tinha criado nesse país, pois já não aguentavam mais Lula, Dilma, Temer e todos aqueles caras que estavam afundando a nação. Porém, por trás desse cérebro eram as mesmas pessoas. Para quem não sabe, a própria maçonaria foi quem criou a esquerda, quem criou o comunismo. Marx e Lenin, que são grandes nomes dentro da maçonaria, eles eram maçons de alto grau. Marx was not alone in his thoughts of damnation. He surrounded himself with like-minded fellows at the Internationale, a working man's association with a secret agenda. French historian E. Freiberg wrote, "The Internationale everywhere found support in Freemasonry." While author William T. Still writes that the Internationale can hardly be viewed as anything but illuminized masonry in a new disguise. E como num simples jogo de xadrez, a maçonaria saiu de trás ali de Lula, Dilma e etc. e foi para trás de Bolsonaro e Mourão, um único cérebro com braços opostos agora, para as pessoas se acalmarem, irem para suas casas, acharem que está tudo bem e eles continuarem executando os planos da forma que eles sempre quiseram. Mas agora está na hora de tirar ali simplesmente a máscara e colocar quem eles queriam desde o princípio no poder, que é General Mourão. Eles começam a mexer os seus pauzinhos para isso. Algumas pessoas, mas eles estão fazendo isso porque querem dar um golpe político no presidente Bolsonaro. Bolsonaro é contra o sistema. Bolsonaro não é contra o sistema. Como vocês estão vendo aí na imagem, ele estava fechado com esses caras, está ali com o olho que tudo vê, o símbolo da nova ordem secular, o símbolo, para aqueles que acreditam e olham por um lado mais religioso, o símbolo do próprio governo do anticristo. Ele está fechado com todos esses caras. Isso é simplesmente uma jogada,
como eles gostam muito, um jogo de xadrez, para simplesmente tirar um e colocar o outro e criar aí, mais uma vez, essa divisão nas pessoas, pois o povo dividido sempre será conquistado. E todos esses caras que estão por trás do governo Bolsonaro, o próprio Mourão, até mesmo os religiosos, Silas Malafaia, Edir Macedo, ministros como, por exemplo, o ministro Sérgio Moro, o general Heleno, todos esses caras fazem parte da maçonaria. E é duro dizer isso, mas as pessoas acabam não enxergando. Então, estamos aí nas mãos de um conluio que estão prestes a destruir e escravizar cada vez mais a população brasileira. Nessa matéria vocês podem ver assim: preocupada com a reação de Bolsonaro, a cúpula militar, como eu já mostrei aqui, está totalmente controlada pela maçonaria, e eu posso dizer isso e afirmar com todas as forças, pois sou tenente da reserva do Exército Brasileiro, sou um oficial do Exército que já está na reserva, não recebo nada pelas Forças Armadas, mas que já estive lá. E foi lá mesmo que eu conheci a maçonaria e via generais, coronéis dentro do meu quartel abaixando a cabeça por outros caras que não eram nem militares, mas eles eram maçons. Eles frequentavam as lojas maçônicas e muitas vezes levavam oficiais para estar dentro dessas lojas lá. E foi assim que eu comecei a conhecer tudo isso e tentar entender o que é que estava por trás, e vi que o buraco era muito mais embaixo do que eu imaginava. Nessa matéria aí a gente vê que representantes das Forças Armadas têm realizado encontros em Brasília para discutir cenários a médio e longo prazo sob o afastamento do presidente. A cúpula das Forças Armadas acendeu um sinal de alerta nos últimos dias perante as reações aí do presidente. De acordo com isso que estamos vivendo, nessa semana representantes da Aeronáutica, Exército e Marinha sinalizaram ao até então general Mourão, vice-presidente, que poderiam contar com o apoio deles caso o ocupante do Palácio do Planalto deixasse o cargo por meio de um impeachment ou de uma renúncia. Olha aí o que é que eles estão fazendo. Eles agora vão tirar uma peça e colocar outra, a peça que eles querem. É claro que eles estão primeiro supondo, mas essas ideias já circulam por ali. E é claro, se o outro ali não seguir exatamente na rédea da forma que eles querem, eles simplesmente descartam e colocam a peça principal deles, que é o próprio Mourão. 2 participantes dessas reuniões relataram ao El País que o grupo está preocupado com o possível aumento repentino do registro dessas coisas que estão acontecendo atualmente no mundo, e que isso seja vinculado ao discurso negacionista feito por ele na última semana a respeito disso. Boa noite. O chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O presidente Lula voltou a dizer em seu programa de rádio que a gripe não é tão perigosa assim. Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser, porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo inteiro. Ressaltaram que quando o mandatário sugere o fim das quarentenas e dos isolamentos sociais decretados pelos governadores e prefeitos, pode-se soar insensível. Nesse cenário, eles avaliam que a popularidade do presidente poderia despencar e que fosse colada nele a pecha de um fracassado líder que prefere alavancar a economia do que salvar vidas. Então eles já colocam um motivo. O que eles queriam apenas, esses anos em que nós vivemos aí após as eleições até hoje, era apenas um motivo para, enfim, concretizar aquilo que eles sempre quiseram. Eles precisam só de um pezinho para que as pessoas possam mais uma vez se dividir ali de ambos os lados e acabarem sendo conquistadas. Nenhum dos dois lados, nem lado de Bolsonaro, nem lado de Mourão, estão contra o sistema. Como eu já mostrei, eles estão totalmente fechados com isso. E mais uma vez o povo é levado a uma divisão. Pode perceber, desde que começaram as eleições, as pessoas foram levadas a divisões. Entre Lula, Bolsonaro, a esquerda, a direita, agora, com tudo isso que está acontecendo, ficar em casa ou ir para as ruas. Agora a gente vê mais uma divisão aí. Bolsonaro ou Mourão. Sempre as pessoas divididas e não percebem que essa divisão é que dá apoio, é que dá sustento para que eles possam, enfim, conseguirem conquistar
os seus objetivos. E na época de Lula e Dilma foi basicamente a mesma coisa, os mesmos caras, a própria maçonaria estava ali lutando por um impeachment para enfim colocar Michel Temer. Michel Temer era um maçom e no pouco tempo que ele ficou, concretizou várias das coisas que estavam nos planos e na agenda da própria maçonaria. Esse homem vai assumir a presidência da República do Brasil. Estamos aqui com o deputado Jair Bolsonaro, Marcos Feliciano. Eu sou Francisco, do movimento Avança Brasil Maçons BR, e que continuemos lutando pela democracia nesse país que nós tanto amamos. Estamos juntos e misturando. Valeu, Brasil. Obrigado. Brasil sempre. Obrigado. Abração. Estamos juntos e misturando. Nós fazemos parte de um grande jogo de xadrez e é isso que as pessoas não enxergam. Maçonaria no comando, a maçonaria no governo. As pessoas perguntam muitas vezes por que o Brasil está nessa situação. Pois estamos debaixo desse jugo, debaixo de pessoas como o próprio Mourão, que diz assim: Deus está morto, e os evangélicos já deveriam saber disso. O cara disse isso nas vésperas das eleições. Para quem não sabe, Mourão, curiosamente, era o quinto ali na listagem de Bolsonaro para ser colocado como vice, e de repente foi ele o escolhido. As coisas são realmente feitas assim, de uma forma estranha na frente da mídia, mas nos bastidores os caras fazem perfeitamente tudo isso para que as pessoas não enxerguem o que é que eles estão falando. A maçonaria, para quem não sabe, eu já falei muito sobre ela aqui no canal, é uma ordem que eles negam totalmente a Cristo. Se você acredita no Criador, acredita nos céus e da terra, você deveria saber que esses caras que estão fechados com ela, como o próprio Bolsonaro, que estava lá dentro, não segue as verdadeiras palavras de Cristo, as verdadeiras palavras do Criador. A maçonaria, ou então os maçons, podemos dizer assim, os construtores, foram os mesmos na época de Cristo que o prenderam e o mataram, aqueles que lutavam pelo templo físico, os construtores que rejeitaram a pedra angular. Se você não entende essa mensagem, eu recomendo que você estude, tem muitos vídeos meus falando sobre isso aqui, pois eles estão contra totalmente as verdadeiras palavras de Cristo. Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E é por isso que a gente vê matérias como essa aqui que diz que General Mourão diz que Jesus foi um grande filósofo, mas ele não acredita nessa história de que ele seja o salvador da humanidade. Ora, eu acredito que a humanidade já amadureceu o suficiente para deixar de lado esses contos de fadas, e são esses caras, tanto ele como Bolsonaro, como eu já mostrei aí várias vezes dentro de instituições maçônicas, que estão na nossa liderança e que estão aí muitas vezes utilizando o nome do Criador, dizendo Deus acima de tudo, utilizando passagens bíblicas, como por exemplo as do livro de João, enganando a muitas pessoas. Na verdade, eles são apenas os fantoches de uma instituição que se chama maçonaria, que está por trás de outros líderes que curiosamente defendem os mesmos pensamentos. E aí é que eu te pergunto, tudo isso ainda é teoria da conspiração? Quem é o louco nessa história? Sou eu, que não estou julgando de nenhum dos lados do sistema, ou realmente são muitos daqueles que ainda dormem e acabam tentando escolher um lado e não percebem que ficando de um dos lados está sendo cada vez mais conquistado, cada vez mais escravizado? Deixa aí sua opinião nos comentários, me ajude aí no compartilhamento da mensagem. Se for novo, inscreva-se, ative suas notificações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pois a partir de agora devemos ficar de olhos abertos com todas essas informações, pois é capaz que eles concretizem tudo isso em breve.